Olá, gente. Espero que todos estejam bem, certo? Hoje a gente vai dar continuidade ao módulo 9, tá? A gente vai encerrar o módulo 9 e a gente vai finalizar o módulo 10, né? Então a gente vai concluir a nossa apostila, certo? Nós vamos concluir a apostila e o curso. De antemão, já adianto que em relação às notas, estarei vendo com o pessoal do Instituto, certo? Como ficará em relação às notas, dado que vocês precisam, né, de 2 notas para estarem sendo aprovados no mini curso, tá? No curso de atendente de farmácia. Então, assim, a gente viu até a aula passada, né, no caso do início do módulo 9, sobre a ética profissional, que tem muito a ver com como você se comporta, tem muito a ver com os seus valores, né, tem muito a ver com a moral, com a postura que o profissional tem que exercer, né, no seu ambiente de trabalho, o que é que ele deve fazer. E aí a gente deu início a 10 itens que são imprescindíveis, né, que não deve faltar em nenhuma base profissional, ou seja, vocês têm que ter esses 10 itens independente do local de trabalho, certo? Independente de onde você vai estar exercendo sua profissão, independente da carreira profissional que você siga, ou quer queira, quer não, mesmo você sendo um indivíduo, um cidadão, você tem que ter a ética, né? Seja a ética profissional ou seja a sua ética individual, que aí compete muito a mais valores, né? A comportamento individual, certo? Então, assim, a gente deu uma pausa no módulo 9 lá no item 5. E aí a gente vai estar retornando hoje com o item 6, certo? A partir do item 6. No item 6, ele traz, aí a gente vai discutir um pouco sobre não enxergar o cliente como um amigo. Então, assim, um cliente, ele é um cliente, um profissional, ele é um profissional. Não devemos confundir, certo? Mesmo que, o cliente que vem na minha farmácia é meu amigo desde a infância, certo? Então, quer queira, quer não, vocês já vão ter um elo de aproximação. Mas isso não deve interferir no ambiente de trabalho, a ponto de você querer ir além, né, da intimidade de amizade, da intimidade de cliente e profissional. Vocês têm que saber separar isso. Então, é inadequado um balconista ele buscar uma intimidade com o cliente. Então, vamos supor que ele não seja seu amigo, que não seja seu conhecido, não é da sua área de moradia, enfim. Aí você vai querer ir além das intimidades e além dos limites. Isso não pode acontecer, certo? Então, tem que saber o limite, tem que respeitar até onde vai, certo? Essa intimidade entre cliente e profissional. Então, e aí eu venho trazer alguns pontos, tá? Por quê? É inadequadíssimo, né? Você querer, por exemplo, saber qual time o cliente torce. Teve um jogo ontem, foi Corinthians e Flamengo, eu torço Corinthians, não sei o quê, aí eu vou estar zombando, perguntando ao cliente qual time que ele torce. Não, isso não tem nada a ver, isso não cabe. Isso é um exemplo básico, mas isso não cabe dentro do ambiente profissional e no que condiz aqui a farmácia. É inadequado eu querer saber quantos filhos ele tem. É inadequado eu saber qual o carro que ele possui. Quantos filhos, qual é a religião dele. Eu saber, por exemplo, de quanto ele ganha em salário, qual trabalho. Isso não compete. Tá? A minha função como balconista está querendo saber essas informações. Então, algo que é muito íntimo não me compete. É claro que a convivência com o tempo, né, por um determinado tempo e por um longo período, se ele se tornar um cliente, né, fidedigno àquela farmácia, é óbvio que vai criar um elo, né? Essa relação ela vai começar a se estreitar e passar a ter uma certa intimidade, um processo de aproximação. Isso é natural. Porém, eu tenho que respeitar, isso tem que acontecer de uma forma natural, não de uma forma invasiva, de uma forma muito comedida, que é sem limites, aquela coisa que eu vou muito além. Então, assim, tia, mas isso é o óbvio. É óbvio que eu sei que é inadequado eu estar buscando uma intimidade, é óbvio que eu sei que é inadequado estar buscando informações que não me competem e não competem para o atendimento naquele momento, mas é aquela coisa, tem pessoas que não sabem separar. E eu já presenciei em alguns ambientes de trabalho, né, em alguns locais de estabelecimentos que eu frequentei, que as pessoas querem saber muito além. Eu já fui em um supermercado que eu comprei um determinado produto e a pessoa queria saber o que eu ia fazer.
ou então ficava dando informações de como fazer, ou que isso era assim assado. Eu fui lá comprar um produto, não fui atrás de informações sobre aquele produto e muito menos dizer o que eu vou fazer com aquele produto. Então, assim, são situações básicas, né, que quer queira, quer não, passa assim ao cliente um certo constrangimento. Por que você quer saber o que é que eu vou usar? Por que você quer saber que finalidade vai ter esse comprimido, que finalidade vai ter esse cosmético, que finalidade vai ter esse produto? Se ele pedir alguma informação a mais, você pode sim estar passando uma informação adequada. Mas você querer saber porque quer, saber assim, enfim, na força, que aquele, desculpa até o termo, né, mas no popular, querer porque quer, eu quero saber o que é que ele vai fazer com esse produto, isso não lhe compete, tá? E aí, gente, outra situação também que é muito inadequada é você estar expondo seus problemas pessoais ao cliente, tá? O cliente, ele não é responsável pelo que você está passando, pela sua briga com o seu namorado, com o seu marido, ele não é responsável pelos conflitos pessoais que você tá passando, que você tem, entendeu? Então, ele nem vai poder lhe auxiliar e muito menos ele é o responsável por isso. Então, por exemplo, em caso de falta de dinheiro, ou do seu salário que não é um salário digno, ou você teve algum problema com o filho, ou teve divergências conjugais, ou com amizade, ou qualquer outro tipo de problema, e principalmente quando se diz problema no trabalho, ele não tem o poder de estar lhe ajudando, de estar lhe auxiliando, e muito menos é responsável por isso. Então, isso é inadequadíssimo. Eu chegar aqui, peguei o cliente, olha, tô passando por uma situação tão chata, por isso que hoje eu tô assim, sabe? Isso não tem nada a ver. Você tem que prestar o atendimento. O que você tá passando ou deixou de passar é problema seu, responsabilidade sua e, inclusive, problemas pessoais, problemas familiares ou que não condizem com o trabalho, você tem que deixar em casa. A partir do momento que você pisa no seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de trabalho ali tem que ser uma outra pessoa, uma outra Heloísa, um outro João, uma outra Maria, enfim, é uma outra pessoa. Sei que é difícil você, né, se separar, desmembrar dos seus problemas, mas você não deve deixar que os problemas interfiram no seu ambiente de trabalho. E outra situação também, principalmente se o problema se diz respeito ao ambiente de trabalho. Se está passando por alguma situação chata, conflituosa na própria farmácia, você não deve estar contando para o cliente que eu discuti com aquele colega, aquele balconista ali é chato, não vale nem para ele, porque ele é super ignorante, ou farmacêutico, ou o dono da farmácia. Então são situações que você não deve estar compartilhando com o cliente, porque quer queira quer não, vai passar uma imagem ruim para ele e provavelmente ele vai comentar com outras pessoas e a farmácia vai ficar mal vista, como também os funcionários que lá trabalham. Então, as situações de família devem ser resolvidas na família, as situações de trabalho devem ser resolvidas no trabalho, as situações financeiras você deve resolver com o seu banco, enfim, cada situação deve ser resolvida aonde lhe pertence. Se teve problemas dentro do ambiente de trabalho, chegue com o seu chefe, chegue com quem você teve o problema e comente, converse para que aquilo não se torne algo maior e venha atrapalhar o seu ambiente de trabalho. Porque quer queira, quer não, precisa sim de um ambiente harmonioso. Não tem como você trabalhar com uma equipe que você é intrigado com todo mundo ou que está passando por uma situação chata, que às vezes isso é normal, porque todos nós somos seres humanos, somos passíveis de erro e muitas vezes são erros bestas, né, que acaba que atrapalhando, né, a harmonia do trabalho, certo? Então o item 6 é mais isso. É a questão de você não enxergar no cliente um amigo e querer compartilhar tudo ou querer saber de tudo dele, certo? O próximo ponto é cuide da sua aparência pessoal. Gente, a nossa forma como nós nos portamos, a forma como nós nos vestimos diz muito da gente. É o nosso cartão postal de visita. Tia, mas eu gosto do meu short curto, eu gosto da minha roupa decotada, tudo bem, eu não tenho nada contra, certo? Mas no ambiente de trabalho, é óbvio que você não vai com a blusa decotada. É óbvio que você não vai com o short curto. É um ambiente de trabalho, para a sua festa, para você vestir de tarde na sua casa, para você sair para algum canto que não seja o seu ambiente de trabalho, você pode ir, mas no ambiente de trabalho não. Então temos que cuidar sim da nossa aparência pessoal.
Acredito que, se não todos, mas a grande maioria já ouviu falar muito de que as aparências enganam, né? Mas isso não é motivo para você se descuidar da sua. Às vezes a gente vê uma pessoa bem vestida, muito bem arrumadinha, e acaba que aquela imagem não é o que a pessoa é, né? Então as aparências enganam, é o que a gente escuta muito. Mas você não deve descuidar da sua, principalmente quando se trata de emprego, porque diz muito do que você é. Então, todo funcionário de uma farmácia, incluindo o farmacêutico, o gerente, o caixa e os balconistas, devem se apresentar de forma sóbria, discreta, limpa e asseada, ou seja, higienizado. Então, é óbvio que se eu vou para o meu trabalho, eu tenho que ir com a roupinha adequada, com a roupinha limpa. Não é também para mim extravagante, aquela coisa que chama a atenção demais. Mas, né, pelo menos nos panos, né? Nos panos que eu digo limpo, higienizado, né? A roupinha passadinha. Isso diz muito da gente, certo? E isso não é só o balconista, é todos os funcionários. As roupas devem estar limpas, incluindo os calçados, as unhas bem cortadas e limpas, os cabelos limpos e presos. Se for um cabelo, por exemplo, o meu, que é muito grande, um cabelo comprido, é ideal que ele esteja preso, principalmente se você for prestar algum serviço de saúde. Isso é o mínimo, né? A questão das unhas discretas, unhas curtas, tá? Os dentes escovados e sem resto de alimentos, uniforme limpo e bem passado. Então, são situações de higiene, né? Que diz muito da pessoa e isso todo mundo sabe. Todo produto de higiene pessoal que tem uma fragrância, como desodorante e perfume, hidratante, deve ser suave, né? Para não conferir um cheiro muito forte. Às vezes tem pessoas que têm rinite ou tem sinusite, enfim, que ao sentir um cheiro muito forte começa a espirrar. Então são situações que pelo ambiente de trabalho a gente tem que respeitar, certo? Evitar estar usando perfumes de cheiros fortes ou algo muito intenso, tá? Em relação às roupas, não é adequado, como eu falei, as mulheres usar decotes muito profundos, nem saias muito curtas. Para os homens, as camisas devem estar com, no máximo, um botão aberto. Então, você também vai com a blusa toda aberta, né? Ou então todo, entre aspas, mal amanhado, né? Roupas muito justas ou muito coloridas, como camisas de time de futebol, devem ser evitadas. Claro que isso vai depender muito de cada ambiente de trabalho, né? Geralmente, algumas farmácias fornecem, né, vestimentas, fornecem uniformes, e aí até a gente falou em uma aula que é ideal que ela forneça para que a cada dia você possa mudar pelo menos a blusa, né? Então, é óbvio que vai depender muito da farmácia que queira fornecer o uniforme. Mas é o ideal que você padronize um certo tipo de roupa, para não estar usando roupa muito colorida, roupa muito que não tem nada a ver com o ambiente que você está trabalhando. Quanto às bijuterias, é adequado apenas peças pequenas, discretas e em número pequeno, certo? Então, praticamente, gente, quando a gente trabalha em hospitais, em unidades básicas de saúde, nós que somos da área de saúde, da saúde, nós devemos sempre pautar por isso, prezar por isso, de se for usar alguma bijuteria, que seja algo muito discreto, que não seja algo muito chamativo, tá? Aqui na apostila vocês podem até ver que ele traz também a respeito de para quem fuma. É óbvio que o ideal era que não fumasse, mas para quem fuma, após cada cigarro consumido, os dentes devem ser escovados e as mãos lavadas para reduzir o odor exalado. O ideal é que o fumo fique restrito a horários diversos de trabalho. Então, é ideal que você que fuma, que tem esse hábito, né? Que eu acredito que não seja o caso de vocês, mas que quem fume que estabeleça um certo horário, que não condiza pelo menos com o horário de trabalho, ou se for na hora dos intervalos, né, na hora do intervalo, mas que a pessoa possa fazer a higienização da boca e das mãos, né, para diminuir o odor. O oitavo ponto, oitavo item é cuide da aparência do seu local de trabalho. Então, não é somente cuidar da minha aparência pessoal, de como eu vou me mostrar, mas também da aparência do meu trabalho, né? Se for uma farmácia que não é limpa, que não é uma farmácia organizada, isso não é atrativo ao olho de ninguém. Então, é óbvio que ninguém vai procurar. Então, é ideal que esse local de trabalho, ele seja bem cuidado, né? Então, assim como é importante o cuidado com a sua aparência, a aparência do local de trabalho também deve estar impecável. Apesar de uma farmácia contar com a colaboração de um funcionário de limpeza, né, exclusivamente só para limpar piso, teto, parede, essas coisas, a questão da organização
de prateleiras, das gôndolas, é de responsabilidade dos balconistas. Então, aquela parte de organizar, aqui são os medicamentos, aqui são os produtos cosméticos, enfim, tudo isso é de responsabilidade do balconista. Então, é óbvio que se eu entrar na farmácia e ver tudo desorganizado, tudo muito sujo, muito atrapalhado, cada coisa, uma coisa misturada com a outra, eu sei que ali há algum balconista que não está exercendo sua função de forma adequada. Então, cada farmácia deve estabelecer uma rotina de limpeza desses espaços e dividir a tarefa entre os balconistas. Então, essa parte de organização, da rotina de limpeza, né, dos medicamentos e tudo, tem que ter uma rotatividade entre os funcionários, não ficar só sobre uma pessoa, certo? A cada semana, ou pelo menos, depende muito, né, também de como é o local, enfim, mas sempre fazer uma rotatividade para não ficar aí a responsabilidade de limpeza e de organização somente a um funcionário, tá? O nono item é antecipe-se às necessidades do cliente. Tio, o que quer dizer isso? Que a pessoa vem lá no sul e eu já estou aqui organizando as coisas que ela quer? Mais ou menos isso, né? Mas um bom balconista, ele vai sempre tentar antecipar-se em relação às necessidades do cliente. Não como bajulador, né? Porque tem gente que confunde muito isso, de estar bajulando o cliente, mas não é isso. De uma forma natural, você sempre tentar ser resolutivo. A pessoa vai buscar algo, então eu tentar fazer com que aquele algo seja atendido, né? Isso fortalece a ligação entre o profissional e o cliente, certo? E faz com que ele o procure novamente, né, em diversas situações, né, em questão de suas futuras necessidades. Então, a gente nota muito que quando um cliente ele sente que foi atendido de uma forma adequada e resolutiva naquela farmácia, ele tende a permanecer sendo cliente daquela farmácia e muitas das vezes procurando aquele profissional, porque ele foi bem atendido por ele. Então é muito comum um cliente ser cliente de um balconista e não da farmácia, né? Isso fica muito evidente, por exemplo, quando às vezes o balconista ele muda de emprego, ele vai para uma outra farmácia, ou às vezes pode até ser trabalhar em outro canto que seja de rotina daquele cliente, de andar naquele serviço. Então ele acaba que meio que seguindo os passos daquele profissional, porque ele foi bem atendido e sabe que onde quer que ele esteja ele vai ser assim. Então acaba que o cliente ele se torna um cliente do balconista e não da farmácia. Então isso a gente vê o quanto é importante, tá? Em relação à questão do balconista tratar bem o cliente, de sempre se antecipar às necessidades dele, é ser resolutivo, é não ser bajulador e tentar ao máximo passar informações adequadas, o que ele realmente precisa, tá? E para o último item, certo? Desses 10 itens imprescindíveis para a ética profissional para o balconista. Nunca discuta uma decisão médica ou farmacêutica com o cliente. Então, às vezes, e eu acredito que não sei se alguém de vocês já passou por isso, ou algum familiar, algum conhecido. Às vezes a gente vai na farmácia, traz um medicamento e leva lá a prescriçãozinha médica ou de qualquer outro profissional. Chega lá, o atendente, né, o balconista, pelo amor de Deus, que médico foi esse que passou isso aqui? E essa dose está errada, ele não tem noção de que esse comprimido não existe nessa forma farmacêutica. Então começa a discutir com o cliente uma decisão, um erro que às vezes foi do profissional que prescreveu e não, o cliente não tem nada a ver, não tem culpa. Então não é para você discutir, certo? Então caso você não concorde com essa conduta do profissional que prescreveu, com a decisão que ele teve, isso aí é algo à parte, certo? Se você não concorda com o tratamento que foi proposto, porque você sabe que pode não dar certo, ou que não deu certo com a pessoa, ou que trouxe mal para alguma pessoa, e aí aquele profissional prescreve para aquela e você não quer que isso cause dano e tal, o que é que você pode fazer? Não expressar a opinião ao cliente, certo? Nunca expresse, tá? Porque pode ser que como é que eu posso dizer? Aquele cliente, ele seja tipo um cliente, né, VIP daquele profissional, e aí você fez com que ele se sentisse em uma situação constrangedora, às vezes até chegar entre aspas, esculhambar aquele profissional, né, na frente daquele cliente, aí virar um problema maior. O que você pode fazer? Se você notar que é uma situação danosa ou algo que vai trazer algum dano para o paciente, você entrar em contato com o profissional, mas não discutir com o cliente, certo?
A utilização de medicamentos ocorre somente pela prescrição médica ou farmacêutica, isso a gente sabe, ou odontológica, então vai depender muito, certo, da indicação. Esses profissionais, ao atenderem um paciente, eles reúnem várias informações que fundamentam a prescrição e indicação daquele tratamento. Então, eu não posso chegar e dizer, fulaninho, pelo amor de Deus, esse tratamento aqui está errado. Por quê? Eu estou me baseando em alguma coisa que eu posso ter escutado, que eu posso ter visto ou presenciado. Mas aquele profissional que indicou aquele tratamento ou prescreveu, ele reuniu várias informações. Ele consultou e examinou aquele paciente, aquele cliente, para estar indicando isso. Então você, só porque recebeu a receita ali naquele momento, não vai dizer que está errado ou vai brigar com o cliente por isso, certo? Se mesmo que você ache algo estranho, algum detalhe, né, como posologia, a forma, ou a via, o tempo total do tratamento, não é do seu cunho, não é da sua responsabilidade estar discutindo com o cliente, certo? Não, e nem é com ele que você vai discutir, como eu falei. É uma situação que, se você detectar, você vai chegar a tentar entrar em contato com o médico ou com o farmacêutico da farmácia para alertá-los, né, sobre essa prática inadequada que prescrever e indicar ao paciente. Aí você pode tentar entrar em contato com o profissional e rever, né, olha, isso aqui realmente está certo, está adequado, mas não discutir com o cliente, porque isso é chato, né, gera uma situação constrangedora. E isso é comum e é rotineiro acontecer, certo? Então, gente, para encerrar essa primeira parte da aula e do vídeo, eu deixo para vocês a resolução, certo? Para vocês, na verdade, resolverem da primeira à quinta questão da apostila no módulo 9. Então, lá tem 5 questõezinhas importantíssimas para vocês estarem respondendo. E aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? E aí, eu vou voltar no segundo vídeo, trazendo sobre o último módulo do nosso curso.